Caras e caros ouvintes do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais um programa que traz os resumos dos principais conteúdos das edições da Revista Papel Impressa, que circula há 86 anos no Brasil e no mundo mensalmente. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, que está no comando das publicações digitais, Thaís Santi. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Eu sou Thaís Santi e seguirei com vocês até o final do nosso programa, que contempla 3 blocos, sendo que já iniciamos este aqui, trazendo destaques da reportagem de capa e entrevista da edição de junho de 2025 da revista O Papel. A nossa reportagem de capa desta O Papel é sobre a Smurfit Westrock, líder mundial de fabricação e conversão de embalagens de papelão ondulado, que está direcionando o investimento de 150 milhões de dólares às 10 fábricas que dispõe no Brasil. Já aprovado e em curso, o ciclo de investimento dedica-se a diferentes frentes estratégicas da empresa e será concluído em 2027, conforme detalha Manuel Alcalá, CEO da Smurfit Westrock Brasil. 150 milhões de dólares anunciados contemplam melhoras na fábrica de papel, melhoras na fábrica de celulosa, melhoras em inteligência artificial para continuar otimizando a cadeia de fornecimento, aumento de capacidade em fábricas de papelão, também para atender o cliente melhor. Elas estão com o objetivo de aumentar o nível de serviço e satisfação dos clientes e, além disso, área florestal para continuar aumentando a produtividade que temos, que hoje é uma produtividade altíssima, e quando falo altíssima, realmente é alta. Nós estamos sembrando hoje árvores que daqui a 6 anos vão ter uma produtividade maior em 30% do que temos hoje. Então, os investimentos estão contemplados para essas áreas, sempre com foco no cliente. O montante total do investimento inclui cerca de 30 milhões de dólares exclusivamente destinados a otimizações da fábrica de papel de Três Barras, situada em Santa Catarina. Pilar estratégico na América Latina, a unidade fabril catarinense destaca-se como o único site integrado de fibra virgem que a Smurfit Westrock detém no Brasil. Agradecemos a participação do CEO da Smurfit Westrock Brasil neste programa e convidamos aqui nossos ouvintes para a leitura completa desta nossa principal matéria da edição de junho de 2025 da revista O Papel, na qual o executivo, juntamente com outros profissionais que formam o time da empresa, revelam mais informações sobre o planejamento estratégico em curso, com exemplos práticos da rotina operacional. E agora o assunto é a entrevista do mês, que nesta edição de junho foi realizada com o executivo Jorge Veloso, superintendente da Fundação Biodiversitas, sobre as reservas particulares do patrimônio natural, as conhecidas RPPNs. Criadas de forma voluntária por pessoas físicas ou jurídicas, as RPPNs contemplam uma categoria de unidade de conservação do grupo de uso sustentável, cujo principal objetivo é a conservação da biodiversidade. De acordo com o mais recente relatório de biodiversidade da IBA, Suzano, Bracel, Klabin, Silvano e Veracel estão entre as empresas associadas responsáveis pela manutenção de RPPNs, distribuídas em diferentes regiões do país, somando uma área total de 50 mil hectares. O montante faz parte dos 6,91 milhões de hectares de vegetação natural que o setor conserva, junto com as áreas de preservação permanente e reserva legal. Aqui em nosso programa, o convidado é Jorge Veloso, que fala sobre o potencial do setor florestal brasileiro no contexto das RPPNs. Ao analisar o setor florestal brasileiro, a gente se depara com uma magnitude de áreas naturais protegidas impressionante. Então, nós da Biodiversas acreditamos que, se nós conseguirmos inserir o setor florestal no contexto das RPPN, nós vamos gerar uma visibilidade muito grande, que vai ser muito positivo, além de ampliarem muito as áreas protegidas. O cenário que se põe pela frente é um cenário de sustentabilidade das empresas, é um cenário de monetização da conservação. Eu acho que, nesse aspecto, eu acho que todo mundo sai ganhando. Ganha a natureza, ganha o setor florestal, ganha o terceiro setor. É uma relação de ganha-ganha muito promissora. Agradecemos o executivo Jorge Veloso por esta participação neste podcast e convidamos os ouvintes a acessar opapeldigital.org.br, newspolpaper.com,
ou a sua edição dá o papel impressa para conferir a entrevista completa sobre como as reservas particulares do patrimônio natural contribuem para a crescente conservação da biodiversidade. E encerramos este primeiro bloco do nosso programa com destaque para o 7º Congresso Brasileiro de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que será realizado em Belo Horizonte nos dias 22 e 23 de julho próximo, com organização da Biodiversitas e Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Mais informações em congresso.rppn.com.br. O segundo bloco do nosso podcast, a BTCP Revista o Papel em Minutos, é dedicado aos destaques de colunas e colunistas convidados para falar sobre temas de suas especialidades. Mas neste mês, ele também tem um convidado muito especial. Sim, Thaís. Ele é o Dr. Caio Eleto, da Universidade Federal de Viçosa, UFV, engenheiro ambiental e pesquisador, autor principal do artigo técnico Produção Sustentável de Carvão Vegetal Pulverizado a partir de lodos da indústria de polpa celulósica Kraft. Este relevante artigo técnico está nas páginas da revista O Papel de junho de 2025 e contou também com as participações de outros autores da UFV que desenvolveram um projeto de pesquisa com o Dr. Caio, dentre eles Angélica de Cássio Oliveira Carneiro, Bruna Virgínia Cunha Rodrigues e Cláudio Mudado Silva. Vamos então abrir este segundo bloco do nosso programa, já convidando o Dr. Caio Eleto para contar aos ouvintes do nosso podcast como surgiu a proposta da pesquisa. Essa pesquisa surgiu a partir de uma inquietação frente a um problema real e recorrente da indústria celulose, a necessidade de melhorar a destinação final dos lodos gerados na estação de tratamento de efluentes. Em visitas técnicas e discussões com profissionais do setor, ficou claro o alto custo de envio desses resíduos a aterros industriais e como essa prática pode ser melhorada. Percebemos ali uma lacuna, mas também uma grande oportunidade, transformar esse passivo em ativo energético, com valor agregado e aplicabilidade interna. Afinal, estamos falando de uma matéria-prima já presente no processo produtivo de fábrica e de um setor que dispõe de infraestrutura de geração térmica, como caldeiras de biomassa. Com o apoio de uma equipe multidisciplinar de pesquisadores e professores da Universidade Federal de Viçosa, UFV, decidimos explorar a pirólise, uma rota termoquímica promissora, como alternativa sustentável. Desde o início, o objetivo foi, claro, desenvolver uma solução técnica viável, ambientalmente e segura, que dialogasse com a economia circular, com os compromissos ESG e, principalmente, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, transformando um desafio ambiental em uma solução estratégica para o setor. Dr. Caio, como o senhor observa a relevância deste artigo técnico para a indústria de celulose frente a outras alternativas hoje disponíveis no mercado para a destinação de outros resíduos do processo? O trabalho se destaca por oferecer uma rota de valorização para dois resíduos comuns nas fábricas de celulose, o lodo primário e o lodo secundário. Por meio da pirólise, conseguimos convertê-los em carvão vegetal pulverizado, com elevado potencial energético, um material que pode ser reutilizado na própria unidade industrial como combustível, promovendo a economia e autossuficiência. No artigo, apresentamos os resultados detalhados da pesquisa com destaque para as condições de tratamento térmico e os ganhos alcançados em poder calorífico e densidade energética do carvão gerado. Quando comparado às alternativas convencionais, como a disposição em aterros ou a queima direta, a pirólise se sobressai por oferecer maior eficiência energética, menor emissão de gases de efeito estufa e a possível geração de um biochar com potencial para o uso como condicionamento no solo, promovendo o sequestro de carbono e contribuindo, inclusive, para o mercado voluntário de crédito de carbono. Essa abordagem também gera ganhos logísticos e operacionais ao diminuir o volume e a umidade dos resíduos, facilitando o transporte e o armazenamento. Propomos uma mudança de paradigma
que a indústria deixe de enxergar os lodos como um problema, né, a ser descartado e passe a tratá-los como uma oportunidade de inovação circular, transformando resíduos em recursos, matéria-prima. Então, deixo aqui o meu convite a todos os ouvintes do podcast para acessar a edição de junho da revista O Papel e leiam o artigo completo, Produção Sustentável do Carvão Vegetal Pulverizado a partir de lodos das indústrias de polpa celulósica Kraft. Será uma leitura que mostra com base científica soluções reais e sustentáveis para os desafios do nosso setor. Muito obrigado pelo espaço e até a próxima. Doutor Caio, nós que o agradecemos muito pela presença em nosso programa e reforçamos o convite aos ouvintes para a leitura completa do artigo Produção Sustentável de Carvão Vegetal Pulverizado a partir de lodos da indústria de polpa celulósica Kraft. E também avisamos os ouvintes que a edição de junho de 2025 da revista O Papel traz ainda mais um artigo técnico relevante ao setor de base florestal, intitulado Sistema de Inteligência Artificial para Monitoramento do Processo de Secagem e Prevenção da Quebra de Folhas, de autoria de profissionais da CMPC do Chile, que vale ser conferido. E vamos em frente com o segundo bloco do nosso podcast, edição de junho, falando agora com a colunista responsável pelo conteúdo técnico trazido pelo personagem Zé Passel, muito querido pelos profissionais do setor de celulose e papel. Ela é, para quem não conhece, Maria Luísa Otero da Almeida Lamardo, do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Nesta edição da revista O Papel, caras e caros ouvintes, a série sobre metrologia da coluna Pergunte ao Zé Passel está sendo encerrada. E temos aqui em nosso programa esta convidada especial responsável pelos conteúdos da série. Maria Luísa, é um prazer ter sua participação em nosso programa. Você pode ressaltar aos ouvintes a importância do tema abordado e fazer um apanhado geral sobre esta tão importante série técnica da revista O Papel? Sim, é um prazer falar sobre a série Metrologia, porque, como você sabe, a metrologia traz uma situação à sua realidade, por meio de medições confiáveis sob o ponto de vista metrológico. Afinal, o que você não mede, não conhece, não controla e não melhora. A série que encerra este mês durou 4 anos e foi bastante diversificada, porque a metrologia, como ciência da medição, está presente em praticamente tudo que nos cerca, do laboratório à linha de produção, da indústria ao dia a dia. Procuramos, nesta série, abordar assuntos que fossem de interesse para os leitores e que trouxessem informações não disponíveis facilmente em literatura da área. Assim, não na ordem que exponho agora, foram abordados o arcabouço básico da metrologia, ou seja, os tipos de metrologia, legal, industrial e científica, o Sistema Internacional de Unidades e o Sistema Metrológico Brasileiro. As questões específicas de medições, como erro, exatidão, precisão, incerteza e rastreabilidade de resultados, além de diferenças entre grandezas que parecem a mesma coisa, mas não são, como massa e peso, também foram abordadas. Temas como regulamentações técnicas, o papel da normalização e da acreditação, além de materiais de referência e calibração de equipamentos, foram tratados. Também não deixamos de tratar temas da atualidade, como transformação digital, inteligência artificial, automação, análise preditiva e economia circular. Rotulagem, reciclagem de papel e pallets também estiveram entre os assuntos presentes. Nesta série, a diversificação de assuntos mostra a transversalidade da metrologia, que afinal é a ciência da medição. Procuramos sempre trazer o inusitado dentro de cada tema abordado. A série se encerrou neste mês de maio, mas esperamos ter mostrado a importância da metrologia em nossas vidas, tanto privada como profissional, e que nossos leitores tenham tomado gosto por essa ciência, e que a metrologia continue presente em cada um deles, germinando ações e ideias. Nosso muito obrigada, Maria Luísa do IPT, por todo o seu empenho em trazer os melhores conteúdos técnicos durante a série Metrologia em respostas do personagem Zé Passel. E desejamos que em breve esta coluna seja retomada com novos temas relevantes à indústria de base florestal. Eu deixo meus agradecimentos também à minha querida Maria Luísa e faço votos de que ela possa estar conosco muito em breve. Mas vamos seguir agora
Caros e caros ouvintes, com mais um colunista convidado e que está também encerrando um ciclo de carreira e também da série na revista O Papel sobre os indicadores de aparas. Ele é Pedro Vilas Boas, responsável pela coluna Angute, que nesta edição se despede dos leitores e aqui dos ouvintes, para seguir seu novo ciclo de vida, digamos assim. O Pedro está aqui conosco para falar aos ouvintes sobre o cenário do setor de aparas neste momento de sua saída e fazer a sua despedida e agradecimentos. Senhores, bom estar com vocês novamente, falar um pouquinho sobre o mercado de aparas de papel, que está vivendo uma fase de transição. O mercado entrou num certo equilíbrio, nós não tivemos nenhuma novidade, a coleta está totalmente normal e a demanda também está normal ainda, né? Mas hoje a coleta vem conseguindo abastecer as fábricas de papel, as fábricas de papel estão plenamente abastecidas e começando a encontrar alguma facilidade na obtenção do material. Consequência primeira é que os preços estão totalmente estabilizados. Estão se estabilizando, né? Nós já estamos agora no mês de junho, observando pouquíssimos aumentos, praticamente nenhuma mudança, o que já permite dizer que o preço das aparas está estável. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Aí fica um pouco mais difícil, né? Nosso mundo está numa situação muito confusa, muito problemática, e o Brasil não está muito diferente disso. Além de sofrer todos os impactos dessas crises mundiais, nós também estamos com nossas próprias crises, né? Tudo indica que a economia brasileira vai sofrer uma redução no seu desempenho, né? As taxas de juros do Banco Central estão altíssimas, o que tende a diminuir o crescimento econômico, né? Mesmo com o governo continuando a injetar recursos na economia, o que faz normalmente o consumo subir. Quer dizer, a gente está duas ações que vão em rumo diferente, que torna muito difícil saber o que vai acontecer. Mas, provavelmente, a gente vai manter essa estabilização nos preços das aparas e, dependendo do que acontecer com a nossa economia, a gente pode até mesmo voltar a ver queda nos preços do material, né? Mas a gente vai ter que observar um pouquinho ainda, vamos ter que viver um pouco ainda para saber efetivamente o que vai acontecer. Lembrando que no segundo semestre do ano, ou no terceiro trimestre do ano, o consumo de embalagem tende a subir. Mesmo com a economia fraca, é o período do ano em que sazonalmente o consumo por embalagens de papel aumenta, né? Então é provável que a gente ainda tenha preços estáveis aí em alguns meses e depois vamos ver o que vai acontecer. Outro assunto que eu queria falar é sobre a minha despedida. Essa provavelmente é o último podcast que eu faço e também foi a última coluna que eu escrevi na revista O Papel. De repente acordei e vi que estava há 46 anos atuando no setor. Nossa, é muito tempo. Quando você começa, você nunca vai imaginar trabalhar ou atuar 46 anos no setor. E entendi que chegou a hora de dar uma pausa, de dar uma parada, refletir um pouco, ver o que eu vou fazer, dedicar mais à família. É lógico que abandonar 46 anos de atuação, 46 anos de grandes amigos que eu fiz no setor, 46 anos de levantamentos estatísticos, de informações, de dados que eu levantei, que eu divulguei, que eu espero tenha ajudado as pessoas. Fica muito difícil você dizer, não, vou parar totalmente, né? Acho que isso realmente é difícil. Mas, de qualquer forma, vou dar uma pausa, vou fazer aí um período sabático, dar uma pensada e depois ver o que eu vou fazer. Então, eu quero deixar aqui um agradecimento a todos vocês que me apoiaram esse período todo, que estiveram comigo nesse período todo, e dizer que fico à disposição, um pouco mais retraído, mas sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, meu querido colunista Pedro Vilas Boas, por tantos anos juntos e muito sucesso então em sua nova jornada.
Avisamos nossos ouvintes que o sucessor do Pedro será o executivo Felipe Brumati, sócio fundador da MAPA SA, consultoria e análises socioambientais, empresa com atuação internacional. E enquanto o Júlio não chega e o Felipe se prepara para a grande estreia como colunista da revista O Papel, o nosso segundo bloco deste programa fica por aqui. Chegamos ao terceiro bloco do nosso podcast ABTCP Revista O Papel em Minutos, dedicado aos destaques do portal newspulpaper.com, coluna Radar, além dos agradecimentos especiais aos anunciantes e detalhes da nossa chamada de capa para a próxima edição da Revista O Papel, julho de 2025. É isso mesmo, Thaís. Então vamos às principais matérias publicadas no portal newspulpaper.com, que noticia todos os dias novidades do mercado, novas tecnologias, vagas, eventos, oportunidades e muito mais. Vale acompanhar. Nesse último mês, Patrícia, destacamos 4 publicações. A primeira delas sobre a Munco, que inaugurou a expansão de sua fábrica em Caieira, São Paulo, com 190 milhões de reais investidos na modernização da MP7 para aumentar a produção de papéis decorativos. O projeto amplia as exportações na América Latina e reduz em até 50% o consumo de água por tonelada. Outro destaque é a entrevista com Edemilson de Oliveira, vice-presidente de Negócios, Indústria, Energia, Infra, Gestão de Engenharia e Logística da EIFRE, que compartilha sua visão sobre como a lignina e outros resíduos florestais podem impulsionar a produção de combustível sustentável de aviação, SAF, transformando o Brasil em um líder global neste mercado bilionário. Pois é, Patrícia, trata-se de um mercado estimado em 500 bilhões de dólares anuais até 2050. Nesse contexto, o executivo estima que um cenário realista de participação do setor de celulose, com base em disponibilidade de biomassa e rotas tecnológicas, será possível fornecer de 10% a 30% da biomassa necessária para a produção de SAF no Brasil. Excelente, Thaís. É mais uma grande oportunidade para o nosso setor. E o nosso terceiro destaque vai agora para a coluna do CEO da Udflow, Gustavo Milazzo, com exclusividade para o portal sobre a EUDR e como a classificação de risco standard, anunciada recentemente, afeta o Brasil. Cobrimos também, em 25 de junho, a inauguração da unidade para a fabricação de embalagens sustentáveis com a marca Biona da Melhoramentos, em Tamanducaia, Minas Gerais. Com um investimento inicial de 40 milhões de reais, apoiado pela FINEP, financiadora de estudos e projetos vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a nova fábrica terá capacidade de produção de 60 a 80 milhões de embalagens ao ano e a geração de 40 novos empregos na região. Convidamos vocês para a leitura dessa matéria no portal e também algumas das entrevistas realizadas durante a inauguração em nossas redes sociais com os principais executivos da companhia, incluindo o CEO Rafael Gibini. Publicamos também várias notícias sobre as últimas realizações da Universidade Setorial ABTCP e também trazemos um novo giro técnico. A Joyce Fujita, minha amiga responsável pelas comissões técnicas da associação, entrevistou Alessandro Martoni, coordenador da Comissão Técnica de Papel, com foco no uso de enzimas na fabricação de papel. Seguimos agora com os destaques da coluna Radar. A Suzana e a Kimberly Clark anunciaram a criação de uma joint venture avaliada em 3,4 bilhões de dólares para o mercado global de tixo. A Suzana adquiriu 51% da nova empresa por 1,734 bilhão de dólares, com conclusão prevista do acordo para 2026. Entre outras novidades, a IPEL atingiu um novo recorde de produção na máquina MP3, com mais de 82 toneladas de papel ticho por dia. E a Monde e a Evonik desenvolveram um saco de papel craft reciclável sem revestimento plástico. E mais, o grupo Andritz assinou o acordo para adquirir a Diamond Power International, especialista em sistemas avançados de limpeza de caldeiras, fortalecendo sua oferta para os setores de celulose, papel e energia. Além dessas, muitas outras notícias acompanham a coluna Radar. Confiram! E vamos passar agora para outro momento especial do nosso podcast, os anunciantes deste mês. Thaís, destacamos nesta edição as seguintes empresas:
Andritz Brasil, a Belmer, a Irmãos Passaúra, a PSV Serviços e Soluções Automatizadas, a Teadit Brasil, a Valmet Flow Control e a Zinga Metal Brasil. A Schwarzer Malduit do Brasil, SWM, também marcou presença nesta edição de junho com um informe muito interessante sobre o seu novo portfólio de papéis fluor-free no Brasil. Agradecemos a todas as empresas anunciantes e seguimos agora para a chamada de capa da edição da revista O Papel. Nossa próxima edição, a O Papel de Julho, vai trazer uma reportagem de capa especial sobre a trajetória da CMPC e comemora nada mais, nada menos do que 105 anos em 2025. Parabéns à empresa e a todos os seus profissionais. É isso mesmo. E vale destacar, Patrícia, que nesta edição ela terá circulação especial na 13ª Semana de Celulose e Papel da BTCP, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, as empresas que desejam anunciar com ainda mais visibilidade para um público qualificado, falem com a equipe de relacionamento e associativo das publicações, o Wallace Roberto e o Enédio Júnior. Falem com os nossos profissionais do relacionamento e conheçam as principais oportunidades para apoiar esta próxima edição ao Papel de Julho, que será especial. E com mais uma edição de muito conteúdo deste programa, finalizamos o nosso podcast desejando uma excelente leitura da revista O Papel e do portal newspulpaper.com. Um grande abraço e até o próximo programa.